Depois do exílio, foi acrescentado algo a mais no último dia da festa, onde eles faziam uma celebração de gratidão por Deus ter provido água para eles. Então, lá no livro de Números nós podemos ver, né? Tem aquela passagem em Cádiz que Moisés bate com a vara na rocha e sai água, logo no início da caminhada. E vemos que o Senhor sempre sustentou-os com água. Qual é o grande problema no deserto? Um dos grandes problemas: água. Então, no último dia, eles faziam uma celebração especial agradecendo a Deus pela água. Como que era isso aí? Para você poder entender, eu vou explicar aqui como que era essa celebração do último dia, no último dia de festa. No início do dia, lá no templo, eles começavam a cantar e louvar ao Senhor os hinos do Halel, os cânticos, os salmos de Halel, que no livro de Salmos é do Salmo 113 até o 118. Então agradeciam, louvavam por tudo que Deus tinha feito, da mesma maneira que faziam na Páscoa. Aí saíam o povo e o sacerdote ia à frente e eles iam até o tanque, olha só, o tanque de Siloé, que era onde abastecia a cidade de Jerusalém. Amém? Um tanque, um poço cavado. Então eles iam até aquele tanque e o sacerdote levava um jarro de ouro, mais ou menos de 1 litro, 1,5 litros. Ele enchia esse jarro lá no tanque de Siloé e voltava, e o povo tudo atrás, gritando, louvando ao Senhor, agradecendo pela provisão de água, como fez no deserto e faz hoje nas nossas vidas. Então essa era a celebração. Então esse é o último dia. Aí Jesus, observando tudo isso, vem aquela comitiva, o povo em festa. A hora que chegava no templo, alguns pegavam ramos de salgueiro, ramos de palmeiras e batiam, né, no templo, ali no altar, e batiam até cair todas as folhas e ficar seco, como quem diz: antes poderíamos estar seco, mas o Senhor provê a água. E ficavam aquelas folhas todas em volta do altar. Vinha o sacerdote, o sumo sacerdote com um jarro de ouro e o sacerdote com uma taça de prata. E eles pegavam, derramavam um pouquinho dessa água, 1,5 litros mais ou menos, numa taça, e o sacerdote jogava no altar, agradecendo, falando que Deus proveu água. Então isso é o último grande dia da festa. Agora, todo o povo cantando e tal, imagina a cena, tá? No meio disso tudo, Jesus pôs-se em pé. Olha aqui, versículo 37, presta atenção. Jesus pôs-se em pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu imagino a cena. De repente, pela autoridade da sua palavra, sendo Deus como fez com que parasse tudo aquilo que estava acontecendo. Versículo 38, vamos continuar aqui. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha, então o que Jesus estava falando? Falando: olha, entendo que vocês estão agradecendo, reconhecendo que Deus provê água quando caminharam no deserto e provê água hoje. E eu quero dizer o seguinte: tem água a mais, porque o tanque de Siloé tem água viva, sim, mas não flui. Está dependendo de pegar num jarro de ouro, de pegar numa taça de prata, e para que possa ir para outro lugar. E agora ele muda o conceito.
Agora ele abre a visão, é o que ele deseja. Ele mexe com as estruturas, principalmente de todos aqueles que estavam lá com a religiosidade. Presta atenção, versículo 39. Vamos ler aqui para a gente alinhavar tudo. Vamos lá, junto comigo? Isto ele dizia do Espírito que havia de receber os que nele crescem. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. O que faz fluir essa água viva? Primeiro, que a fonte é o próprio Senhor Jesus, o vaso de ouro. O que faz fluir? O Espírito Santo. Versículo 40. Ao ouvir as suas palavras, alguns dentre a multidão disseram: verdadeiramente esse é o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Ainda outros diziam: pode o Cristo vir da Galileia? 42. Não diz as Escrituras que Cristo virá da família de Davi, de Belém, da cidade onde era Davi? Assim o povo se dividiu por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele. Olha só. Então, foi um auê. Jesus mexeu com os alicerces e com as estruturas, mas para fazê-los com que todos viessem a entender que dele fluía água da vida, assim como ele falou com aquela samaritana no poço de Jacó. Então, nós precisamos entender, porque a alma do homem tem sede. E o que traz vida é também, além do pão, o alimento, é a água viva. Então, vamos entender esse princípio. E aqui começaram uma discussão. Uns falavam: esse é profeta. Profeta é aquele que fala em nome de Deus, tá certo? Outros diziam: é Cristo, o Messias. Realmente o reconheceram como tal. E outros falavam: Cristo, como é que Cristo? Eles sabiam que Jesus era da Galileia. Jesus tinha um sotaque de galileu, tinha aquele sotaque interiorano. Ele não é, o Messias tinha que nascer em Belém, na Judeia, na casa de Davi. Mal sabiam eles que tudo isso já tinha sido efetivado. Porém, o ponto principal é que ele, o nosso Deus, ele mata toda sede de alma. E o homem tem sede de um sobrenatural, para que possa ter vida e vida em abundância. E isso faz, ele vem trazer essa água viva, uma água que nasce e flui. Agora vem um ponto interessante. Lembra que eu falei a respeito de poço e de fonte? Olha só o que ele falou. Versículo 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, fluirão rios de água viva. Olha só que interessante. Ele não está falando simplesmente de um poço, ou um tanque como o tanque de Siloé, que tem água viva, que nasce. Ele está falando nascer e fluir, pois todos aqueles que têm o Espírito Santo, como nós, o Senhor quer que a água viva flua, ou seja, me abastece, eu sou abastecido, mata minha sede e ainda flui para que outros bebam e outros recebam. Isso é dom de Deus. E só para a gente meditar aqui, ele citou como diz as Escrituras. Bom, quando fala como diz as Escrituras, está falando obviamente daquilo que já estava escrito naquela época, o Antigo Testamento que nós conhecemos. E se você pegar nas Escrituras, não tem nada que fale dessa maneira. Do seu interior fluirão rios de água viva. Mas eles conheciam, obviamente, e todos aqueles que aprendiam sabiam do que Jesus estava falando. Porque, por exemplo, olha só, no livro de Ezequiel, quero pegar aqui com vocês, no capítulo 47, versículo 1, fala a respeito disso. Jesus mostrou a esse profeta, o profeta Ezequiel, e mostra de onde sai, de onde nasce esse rio de água viva. Depois disso, me fez voltar à entrada do templo, e eu vi as águas por debaixo do limiar do templo, para o oriente, pois para a frente do templo olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito do templo, para o sul do altar. E ali começava um rio de água viva, em que o profeta não conseguia nem atravessar, somente a nado. Quanto mais ia, mais tinha água.
Então, eles sabiam do que Jesus estava falando. Obviamente, lembraram das palavras de Ezequiel. E não é só aqui. Olha só que interessante. Só mais um que quero pegar com vocês. Zacarias, versículo 14. Vamos lá comigo, rapidinho. Zacarias 14, 8. Naquele dia também correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e outra metade para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. O que Zacarias está falando aqui? Eu quero só que você entenda o seguinte, rapidinho. As águas vivas, ele está falando, correrá tanto para o oriente como para o ocidente. Isso quer dizer o seguinte, não é atingido pelo tempo. O globo gira num sentido. Amém? Ele sempre vai do ocidente para o oriente. E ele está falando, olha, essa água viva não será atingido pelo fator tempo. Corre tanto de um lado quanto do outro. O fator tempo não atingirá. E nem estações do ano, variações quaisquer, não mudarão o fluir da água viva. Ah, benção. Amém. Que Deus possa continuar a mover nas nossas vidas. Na bênção, então está aqui mais uma maneira de João descrever a pessoa de Jesus, o nosso Deus feito homem, que fez muito por nós. Ele nos alimenta, ele nos dá água. Duas coisas essenciais para a vida. Inclusive chegarmos, obviamente, à vida eterna. Amém? Então, amanhã, depois, estarei passando mais um ponto para nós estarmos meditando. Fiquem todos na paz do Senhor. Esse dia será um dia de bênção. Tome posse. Eu declaro essa bênção e juntos tomamos posse da palavra viva do Senhor. Que o Senhor te abençoe, te guarde, venha com a sua misericórdia sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Até mais, em nome de Jesus.